partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Minha excelência, você piscou. Os Gigantes do Bate-Papo na sua tela novamente. É o GPP na área, derrubou. É pênalti a você que nos segue. Nosso muito obrigado. Continue dando essa moral. Espalha pra geral. Custa 0 dinheiros. E você ajuda muito essa galera aqui. Gigantes do Bate-Papo é um canal que fala sobre tudo, ou quase tudo. Que satisfação, senhora e senhor. Somos um quarteto. Hoje o desfalque fica por conta do Jeff. Destaque da semana iniciando e caindo um mito. Geraldo e Michele não são da mesma pessoa porque estão juntinhos aqui, ó. Então fica desvendado esse mistério. Saudação inicial, Michele, seja bem-vinda. Olá, meus amores, como vocês estão? Eu morrendo de saudade de vocês, meus meninos. Jeff tá viajando, olha só, gente, tá passeando, tá lá em Maricá, olha só, priminho, ó, um beijo, aproveita aí, Maricá. Então vamos, né, de destaques dessa semana, um beijo para os meus meninos, Digão, GG, então vamos de destaques dessa semana e vamos destacar isso aí. Show de bola, MM. Você tá falando do Jefferson aí, mas você tá num ambiente diferente aí também. Depois você conta onde você tá aí. Se quiser, claro que eu não quero ser invasivo. Mais do que já fui. E Maricá, inclusive, é o lugar que Eduardo Paes se amarra, né, GG? Saudações gigantes para você que nos acompanha, você que nos assiste. Você roubou a minha ideia, cara, que eu exatamente lembrei dessa fala aí do Eduardo Paes, cara, que ficou para a história, inclusive. Ao som de fogo no parquinho do Nego da Moé, que a nega tá escutando aqui em casa. Hoje, quem vai botar fogo no parquinho sou eu mais uma vez, né? Que como o Jeff tá ausente, alguém tem que falar de política e esse alguém serei eu mais uma vez. Cara, que árdua missão essa aí. Mas vamos para mais um vídeo, isso aí. Vamos que vamos, galera. Destaques da semana iniciando. Vamos fazer um ping-pong aqui com a Michele, a nossa comentarista prêmio sobre nossos assuntos. E vamos começar logo com o Geraldo aí, GG. Seu primeiro destaque, meu amigo. Então, meus camaradas, minha camarada, é o seguinte, vocês que nos assistem, semana passada eu falei do chamado PEC da blindagem, né? Que na verdade foi aquela PEC que deu uma polêmica e tudo, que seria a PEC dos privilégios ali dos políticos, né, e tudo mais e tal, que na realidade foi um nome que a grande mídia deu, né, para essa PEC, porque na realidade seria a PEC das prerrogativas, tendo em vista, né, que o Supremo hoje tem a maioria aí de membros do PT, né, e por conta disso, né, algumas sanções que estão sendo dadas estariam sendo por pura perseguição política do que por realmente por algum fato que tenha ocorrido que merecesse todo esse julgamento. Então, por isso foi colocada essa chamada PEC das prerrogativas aí, que garantia, né, que o Supremo não tivesse essa arbitrariedade, né, visto toda essa questão. Só que a grande mídia colocou isso de uma outra forma, fomentou isso ao longo da semana retrasada, tanto que na semana passada, quando eu trouxe esse assunto, estava ocorrendo uma manifestação, inclusive, contra essa PEC, e aí o curioso, né, que um dos, se eu não me engano, foi deputado, que foi encontrado na época do mensalão, com dinheiro na cueca, falou que isso era uma PEC da bandidagem. Olha que curioso. E essa PEC acabou não passando, como era previsto, né? Acabou não passando, né? Lá pelo Senado, salvo engano, né? Isso para vibração aí da galera aí que fomentou toda essa contrariedade aí em relação a essa PEC. E, enfim, né? Então teve todo esse desdobramento aí, né? Ao longo da semana passada e ao longo dessa semana, culminando com essa barração aí no Senado. Vocês acompanharam? Vocês viram alguma coisa sobre isso? Michele? Então, eu até vi algumas coisas, né? E assim, eu acho que foi pouco divulgado, não teve muita divulgação sobre essa votação dessa PEC. Eu achei que foi muito assim. Não foi às escondidas, não vamos dizer assim, porque
foi mostrado, né, até a quantidade de votos. Eu acho que mais na internet teve esse tipo de informação do que mesmo nas redes, né, abertas, como televisão, rádio, essas coisas. Eu acho que foi pouco divulgado. E eu acho também que confundiu muito as pessoas não estavam entendendo sobre essa PEC, né, como o GG estava falando, do que seria essa PEC, né, aí as pessoas só veem lá o PT votando e achando, né, e na realidade não é muito o caminho, né, do desenrolar da história. Não foi algo bom, assim, se a gente botar na ponta do lápis, não foi algo bom, né, algo proveitoso, produtivo, algo que verdadeiramente venha a acrescentar alguma coisa, se a gente parar para ver isso, como aconteceu nesse meio tempo aí, né, essas manifestações com esses artistas aí, né, que deu o que falar na internet, muitos com pulseirinha lá de convidado, né? E o que seria esse convidado? O que seria essa pulseirinha de convidado? O Wagner Moura também depois veio a público tentar se justificar, né? É um cara capitalista que mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele tá morando lá, ele não mora no Brasil, né? Vocês podem me corrigir. Por que não fica aqui, gente? Por que não fica aqui? Faz aqui, cara, no Brasil, fica aqui. Mas não, quer fazer e quer ficar lá, né? Quer implementar o comunismo no Brasil, mas quer, né, gastar em dólar nos Estados Unidos. Aí é um pouquinho de ironia, né? Mas, enfim, esse seria... Eu acho que tá um samba do crioulo doido. Ih, não posso nem falar isso, porque senão vai dizer... gente, não tô... Parou, chega. É isso aí. Beleza, Michele, beleza. Hoje em dia tem que se preocupar com tudo, né, cara? Não pode mais falar samba do crioulo doido. Criado mudo também não pode mais, que meter uma narrativa aí, que tem uma história, enfim. Tem todo esse contexto. É isso, galera. Sobre Wagner Moura, capitalismo para mim, socialismo para você, né? O pensamento dessa galera. GG, temos o seu destaque, então? Mais algum comentário? Não, cara, aproveitando aí, que eu pensei até que a MM ia comentar, né? Da questão da sombrinha lá, né? Sombrinha, entre aspas, proteção da sombra e tal, que praticamente o pessoal de lá não falou nada, né? Por que ele estava com aquela proteção com o sol e tal, né? Né, do crioulo doido que deu. Aí eu falei assim, é melhor ficar calada, que calada, como é que é? Calada eu me deito, sem protesto me levanto, entendeu? Eu tô nessa vibe aí. Ah, cara, mas assim, aqui a gente não tem nenhum mimimi, primeiro de tudo. Segundo, que a gente é da antiga, então, querendo ou não, a gente sabe o que cada termo significa, né? E terceiro, que a gente está longe aqui de cometer qualquer tipo de discriminação nesse sentido. Então, assim, acho que quem acompanha o canal e quem nos conhece sabe da nossa revolta com qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de distinção em relação à cor, a credo, a opção sexual, qualquer coisa desse sentido. Cada um tem sua opinião em relação a qualquer coisa nesse sentido, mas longe de a gente chegar e fazer esse tipo de distinção, cara. E assim, são fatos que, se fosse do outro lado, o pessoal estaria falando, massacrando, detonando, mas como é do lado de lá, ninguém fala nada. É só isso. É só isso que a gente observa, entendeu? Que é inclusive, voltando ao assunto, que é o que deu origem à PEC, né? Porque justamente por conta dessa balança totalmente desequilibrada aí, entendeu? Até porque o problema não é ter a maioria do PT no Supremo, e sim o que eles fazem com isso, entendeu? Que se fosse algo justo, estaria tudo certo. É só isso. Perfeito, GG. Primeiro destaque aí, já pegando pouco. Rapidinho. Fala, Eu só tô falando assim, que o Brasil é uma mistura de raças, né? É como o Geraldo tava falando aí, que a gente não tem... Gente, é só vocês verem aí. Todo mundo que segue o canal sabe que o Jefferson é meu primo e todo mundo sabe a cor que ele tem. Eu tenho uma filha branca do olho azul e a minha avó era negra. Então é assim, nós somos uma mistura. E ela não tem direito a cota, né? É um outro assunto pra gente comentar isso depois a respeito dessas cotas também, que eu também tô por aqui com esse negócio de cota, que já inventaram uma outra cota, né? Uma outra cota.
Perfeito, Michele. Prepara algo legal aí sobre esse assunto e traz pra gente, que é um assunto bom para ser debatido aqui. Polêmicas são bem-vindas. Vamos seguir agora, valeu, GG, pelo primeiro destaque aí. Agora vou seguir com o meu destaque 1, 2, né? Eu e o Geraldo vamos fazer um ping-pong aqui, como já foi falado, e Michele dando os comentários. No sábado 27, também conhecido como ontem, né? Teve uma grande luta, cara, entre Vanderlei Silva e o tetracampeão mundial de boxe, Popó. Tudo isso no evento Spaten Fight Night, que teve várias lutas, né, durante a noite, tendo como a luta principal entre o Vanderlei Silva, que é multicampeão aí no MMA, né, e o Popó, que é multicampeão no boxe, sendo que a luta de ontem foi uma luta de boxe. Só esqueceram de avisar pro Vanderlei Silva, né, cara? O Vanderlei Silva meio que deu uma pelada ali durante a luta, né? Deu umas cabeçadas no Popó, tentou dar joelhada. Todo mundo sabe que no boxe isso não é permitido, né? É falta grave. E o Vanderlei Silva chegou um momento ali, apanhou pra caramba no segundo round ali, especialmente o Popó castigou ele, cara. A câmera dava uns focos do Vanderlei Silva assim, já tava mais pra lá do que pra cá. Parecia eu no bloco lá do bloco da Lapa doidão, entendeu? Olhando pra cá, sem saber onde tá, o Vanderlei Silva tava mais ou menos assim. Porque o Popó castigou, né? Tava na área dele, né? Tava no boxe, né? Então, eu vejo até como uma luta um pouquinho até injusta. Mas pelo valor que essa galera recebe, estimado aí 1,5 milhão para cada um, cara, até que não é ruim tomar uns socos ali do Popó, não. 1,5 milhão, né, cara? De 1,5 milhão a 2 milhões. Os valores não foram expostos, mas estima-se que cada um ali da luta principal levou de 1,5 milhão a 2 milhões. O fato é que a luta estava prevista para 8 rounds, terminou no quarto, justamente porque o Vanderlei Silva burlou as regras, né? Na terceira cabeçada que ele deu ali no Popó, o juiz interrompeu a luta, dando assim a vitória ao Popó, porque o Vanderlei apelou, na realidade. Falando abertamente, ele apelou. Só que antes do anúncio oficial, meu irmão, a porrada comeu de verdade. A porrada já estava comendo antes. E a porrada comeu de verdade após o anúncio, porque entre as equipes, cara, teve uma forte briga ali generalizada. E vou te falar, eu gostei de ver, a gente gosta de ver pancadaria mesmo, até em jogo de futebol ali, quando acaba, jogo de Libertadores, aquelas cenas lamentáveis, maneiras. Meu irmão, se alguém tinha dúvida que esse negócio era combinado e tal, isso aí caiu por terra ontem, porque o bicho pegou. O próprio Vanderlei Silva foi nocauteado após a luta, ficou na dúvida ali quem tinha dado um soco nele no meio da briga. Há pouco tempo agora eu atualizei as informações e pegaram uma câmera que foi o filho do Popó, cara. Foi o Rafael Freitas, que faz parte da equipe do Popó. No meio da confusão ali, lançou um diretaço do Vanderlei Silva que apagou por 4 minutos. A porrada foi forte. Teve que parar no hospital, foi parar no Hospital São Luís, na zona sul de São Paulo. Foi liberado depois, mas o fato é que a porrada lambeu depois, estancou. Aí ficou a um agora jogando culpa no outro, que foi a equipe do Popó que começou, que foi a equipe do Vanderlei Silva. O fato é que gerou um entretenimento. A luta já tinha sido muito procurada, agora então só se fala nisso, né? Porque, cara, foram cenas muito pesadas, né? Interessantes para mim, pesadas para alguns. E é isso, cara. Aí começou a troca de farpas agora. O Popó já falou do Fabrício Verdun, que era um ex-lutador de MMA também, que estava no meio da confusão ali. O Vitor Belfort, que não tinha nada a ver com isso, criticou o Vanderlei Silva. Ou seja, para mim, vão pegar um gancho aí para criar mais uma rivalidade nessa troca de farpas e fazer mais uma luta gerando dinheiros, porque tudo na vida gira em torno de dinheiros. E agora eu vou pedir a opinião de uma pessoa que tem muito, entendeu? Tem uma pinta de rica do caramba, tá num lugar belíssimo aí, a nossa comentarista prêmio, Michele. Fala aí, Michele, você que tem bastante. Tem bastante nada, gente. Gente, o Rodrigo tinha perguntado onde eu tava, né? Gente, eu tô em Marataízes, no Espírito Santo, na casa da minha sogra. Vim pra cá porque ela tá dodóizinha, então a gente veio aqui dar um suporte pra ela. Mas tá tranquilo, tá tudo bem, tá? E é só uma etapa que vai passar. Mas estou aqui em Marataízes. E você que tá vendo agora esse vídeo agora, fica pro vídeo de dicas, que eu vou dar uma dica para você
daqui de Marataízes, mas aguarda aí que isso aí é para um outro vídeo. Então, eu ia perguntar, Rodrigo, o seguinte, não existe normas e regras dentro desta bagaça aí, que, no caso, o cara violou uma regra. Ele não teria que ter perdido o suposto prêmio, cachê, enfim, não sei que nome que se dá. Eu achava que prêmio era só para quem ganhava. Mas eu creio que ambos ganham dinheiros, né? Como que funciona isso? Então, como é um evento festivo, isso aí não tem nada de luta oficial, né? Tanto que o Popó é do boxe e o Vanderlei Silva é do MMA. Tem a regra dentro da luta, né? Tanto que o Vanderlei Silva perdeu porque infringiu as regras, né? Ficou dando cabeçada no Popó, foi advertido a primeira vez, foi advertido a segunda vez, foi advertido pela terceira vez e encerrou a luta. Agora, eu acredito que para perder grana, não. Tá, o que eu queria entender, vamos supor, são duas lutas diferentes, né? São dois atletas, né, que têm lutas diferentes, que lutam com lutas diferentes. E qual é a regra dessa? Porque é a regra do boxe, é a regra do MMA? Qual seria a regra? Só boxe. Ali foi uma luta de boxe ontem, com as regras do boxe. Entendeu? O MMA, aí eu vou entrar num campo também que eu não domino muito, tá? Mas eu vou na lógica. O MMA era conhecido até como vale tudo. É o antigo vale tudo, né? Então quem luta MMA também sabe lutar boxe. Também tem uma base do boxe. Entendi. Não é o esporte principal, mas tem uma base. Por isso que essa galera topa. Fala, Zezé. Então, na verdade, o MMA foi, vamos dizer assim, o refinamento do Vale Tudo, né? Porque o Vale Tudo quando iniciou, era o cara, por exemplo, do boxe lutando contra o cara do jiu-jitsu, o cara do judô lutando contra o cara do taekwondo e tal, e cada um, né, aplicando a técnica que tinha adquirido, porque no início era para ver qual a modalidade, entre aspas, era a mais eficaz, a mais efetiva, né? Como estavam ocorrendo até muitos acidentes e tudo, né, e tudo mais, então foi colocado regras que aí se tornou o MMA, né, que é a mistura, né, de várias modalidades, né, mas aí já dentro de uma regra estabelecida, que aí você tem, por exemplo, algumas especificidades, né, que essa luta do MMA em específico tem, né? Esse evento que o Rodrigo está falando, que é uma luta de boxe, aí é a regra só do boxe, entendeu? Então, o que predomina ali são as regras do boxe, e aí o Vanderlei é que tem que se adequar às regras do boxe, a luta, a boxe propriamente dito. Se fosse ao contrário, aí seria o Popó que teria que se adaptar à luta do Vanderlei, né? Que até seria interessante também, né? Ter essa coisa invertida. Né? Entendi, mas não teria que ter tipo uma advertência por ele ter entendido as regras? Mas teve, na verdade teve. Não, nesse caso não, porque eles assinam um contrato, né? E no contrato já prevê uma premiação, um cachê pela participação, entendeu? O que poderia ter alguns bônus em função da vitória, ou de uma derrota por pontos, por exemplo, se você não for nocauteado, você ganha mais um plus, por exemplo, mas isso tudo seria em contrato. Na luta propriamente dita, né, o que tem a questão das regras do boxe, que o Vanderlei infringiu, na verdade ele foi perdendo pontos por conta disso, né, foi advertido, como o Rodrigo falou, mas perdendo pontos, até que na regra do boxe, quando você toma 3 advertências ou é punido 3 vezes por infringir a regra, você automaticamente é desclassificado, e foi o que aconteceu com o Vanderlei Silva. É isso aí. E o Vanderlei Silva, ele na realidade não foi só cabeçada, não. Ele tentou dar joelhada. Ele fez tudo que não podia ali, né? Tava vendo que tava perdendo a luta, porque na parte técnica da habilidade, cara, o Popó até campeão mundial é difícil, né? E o Popó tá sempre envolvido nessas lutas assim ainda. Eu não sei como é que tá como é que tá o Vande, se ele tá parado, enfim. Mas o Popó, ele tá sempre envolvido, ou seja, tá mantendo a forma, né? Era uma tarefa árdua, mas ficou feio ali o final, né? Porque realmente eu brinquei aqui de cenas lamentáveis.
brinquei mais ou menos, porque realmente é legal de ver, né? Ajuda a elevar o entretenimento, mas, pô, cara, é feio nos profissionais ali, né? Saindo na porrada, um foi nocauteado, enfim. Mas o fato é que rendeu bastante audiência e com certeza eles vão espremer essa laranja aí, vai criar mais uma rivalidade dentro desse meio aí para ter mais lutas desses eventos aí, que pô, as marcas, né, cara, bombam, audiência, engajamento, a gente aqui falando, internet bombando e tudo mais. Fala, GG. Não, e detalhe que você falou do Vitor Belfort, cara, essa luta era para ser com o Vitor Belfort, mas aí ele alegou uma contusão, alguma coisa assim, aí essa luta foi cancelada, foi aí que o Vanderlei Silva entrou, né? E aí já, o detalhe é que ele, já tem essa polêmica. No vídeo que ele faz criticando o Vanderlei Silva, eu acho até que ele estava no evento assistindo, né? Ele fala que o Vanderlei Silva não deveria nem ter subido no ringue, né? Ou não deveria nem ter ido, porque ele justamente meio que entra no conflito ali das artes, né? Mas agora com essa tua informação de que era ele que era pra estar lá, com que moral ele fala isso todo cara, né? Então assim, não dá muito pra entender, né? Inclusive os dois criticaram, tanto por mais que o Popó tenha falado que preferia lutar com o Vitor porque ele era mais técnico, de certa forma ele também deu uma criticada, né, nesse cancelamento do Vitor. E o Vanderlei, e na realidade a turma do MMA, ela torce bastante o nariz pro Vitor Belfort, tá? Ele não tem uma boa fama dentro do MMA, não, entendeu? Tem esse detalhe também. Certo, GG, é isso. Esse foi a luta de ontem, que gerou bastante comoção e engajamento aí nas redes sociais, televisão e aqui no Gigante do Bate-Papo, que não poderia ser diferente. Vamos seguir os destaques aqui. O próximo destaque do nosso amigo GG. Fala comigo, GG. Cara, me chamou a atenção um vídeo que eu vi do Deltan Dallagnol, né? Falando exatamente sobre a questão do 8 de janeiro, né? Que aí a gente viu a votação lá, né? Com relação à condenação lá do Bolsonaro e tal, e a votação do Fux, né? Que foi contrário à votação dos outros. E parece que o Fux ele anulou, né? Essa condenação, digamos assim, né? Ou seja, essas ações que estavam ocorrendo do 8 de janeiro parece que foram anuladas. Eu ainda vou pegar mais informações, que foi uma informação que eu peguei agora de manhã, assim, tá fresquinha, né? Então eu não sei qual é o impacto disso, se isso realmente vai ser efetivo na questão mesmo do pessoal não estar mais cumprindo a pena que estão cumprindo em si, mas é uma informação bem interessante, cara. Eu achei assim que, pô, né, o impacto que isso vai causar e tudo, né, é algo que a gente vai vendo aí ao longo da semana, ao longo do dia, principalmente ao longo da semana aí, conforme forem desenrolando esses fatos, né? Enfim, basicamente é isso. Já que tem tudo também, que até teve manifestação, isso semanas atrás, né? Em relação à questão da anistia e tal, inclusive a manifestação da semana passada foi contrária a isso, né? E aí entra também uma crítica, né, de pessoas que foram anistiadas irem contra a anistia, mas enfim, isso é outra questão, isso é outra coisa, mas parece que a coisa vai andar agora nesse sentido aí, de pelo menos colocar a situação mais justa, né? Porque por mais que uma pessoa tenha que ser punida por estar ali, digamos, escrevendo no patrimônio público, ela pegar uma pena maior do que um criminoso de fato é meio complicado, né? Ela ficar 17 anos de reclusão, enquanto a gente até trouxe aqui no canal sobre um cara que na mesma semana praticou 4 assaltos, né? E que já tinha diversas passagens na polícia. Então, assim, tem alguma coisa errada que não tá certa nesse negócio aí. Perfeito, GG. Eu preciso ouvir a opinião da Michelle sobre esse assunto aí, porque vem que vem. Então, gente, vocês sabem que eu gosto muito desse negócio de política, eu gosto de comentar sobre política, eu gosto de estar envolvida com a política, mas, infelizmente, o que está acontecendo no nosso país é o que eu vejo, assim, surreal. Igual o que o Geraldo falou, que pessoas que se beneficiaram com a anistia
o Lula recebe até hoje, né? O Lula recebe uma verba de anistiado até hoje, a Dilma recebeu, então, inúmeras pessoas, e a Dilma, se eu não me engano, ela não recebe mais, mas o Lula continua recebendo uma quantia mensalmente de anistia. E ser contra isso, sabe? Isso para mim é uma, desculpa a expressão, uma patifaria, entendeu? Uma pessoa por causa de um batom, gente, reclusão, a palavra em si já é muito pesada. Reclusão, uma pessoa reclusa, uma pessoa que não tem direito a nada. E agora, essa semana, o rapper, músico, o ilustríssimo Oruan foi solto. E eu acho isso uma desigualdade social, jurídica, pessoal, humana, muito grande. Então, assim, eu espero verdadeiramente que as coisas possam fluir melhor, que a justiça seja feita, que as pessoas analisem as coisas e que seja o símbolo da justiça, gente, é uma balança e infelizmente essa balança não está com pesos iguais, né? Infelizmente, hoje o errado está certo, o certo está errado, e o que a gente vai fazer do nosso país? Como é que vai ser isso? Eu tô com medo, sinceramente, da política no futuro. Como é que vai ser quando eu tiver netos, como é que vai estar o Brasil. Gente, tá surreal isso. Eu espero verdadeiramente que hoje as pessoas possam entender o poder do voto delas e que elas pesquisem, não fiquem só em Globo. Não, gente, pesquisa a fundo, vai procurar saber, pega canais do YouTube, no Instagram, TikTok e vai procurar, vai se informar, porque eu estava vendo uma pesquisa que pessoas num nível superior de escolaridade votam no Bolsonaro, direita, e pessoas com nível inferior, né, que dependem de auxílio social, essas coisas de bolsa disso, bolsa daquilo, que votam no Lula, que votam na esquerda. Então, assim, eles querem uma população burra, que não estude, que não se aprofunde nos assuntos, para continuar vivendo um voto de cabresto. É isso que eu vejo, entendeu? Desculpa se eu falei demais. Imagina, Michele, certo? Fala, GG. Só lembrando que nessa questão do 8 de janeiro teve uma pessoa que faleceu, que precisava de cuidados médicos, né? E a justiça não deu essa prerrogativa para essa pessoa. Essa pessoa veio a falecer. Lembrando também que toda essa polêmica aí desse 8 de janeiro teve contribuição de pessoas de dentro, né? Que abriram porta, ofereceram água e tudo mais. Imagens os vídeos que são sumidos, desaparecidos, eles estão aparecendo. E nós já estamos. Nós não, né? Tem pessoas que já estão fazendo comparações do rosto, de fotos. E uma coisa assim que eu fiquei muito indignada, mudando de assunto um pouquinho mais dentro do assunto de política, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi criticado e levou tipo que uma punição do Alexandre de Moraes, porque ele estava saindo do hospital e atrasou, se eu não me engano, 5 minutos para poder voltar lá para a residência dele por causa da tornozeleira eletrônica. Mas, pasmem, porque ele estava parado ouvindo o hino nacional. Gente, quem foi militar aqui, quem presta serviço, eu acho que o Rodrigo, por ser trabalhar com segurança e tal, não sei se GG serviu, enfim, sabe que o militar, quando escuta o hino nacional, ele tem que parar. E foi isso que aconteceu. O Bolsonaro, por ser patriota, um ex-militar, quando ele escuta o hino, ele para. É assim como acontece lá, se eu não me engano, lá em Israel, quando toca lá a sirene, lá todo mundo para, lembrando, enfim. Foi o que o Bolsonaro fez. Ele simplesmente parou para ouvir o hino em respeito a cidadania e o patriotismo dele. E, pasmem, o Alexandre não gostou. Tipo, não, atrasou 5 minutos
tinha da prisão domiciliar lá e tal. Gente, tá um absurdo, isso tá uma comédia, cara. Isso tá demais, isso tem que acabar, isso tem que parar. Isso é perseguição, isso já não é mais política, isso não é mais perseguição política, isso já é pessoal, entendeu? Isso já virou uma perseguição pessoal. Eu acho que dá pra fazer o quê? Dividir o país em dois, cara, igual lá na Coreia. Aí tem a Coreia do Norte. Assim, faz a mesma coisa com o Brasil. Brasil do Norte, em tese socialista, Brasil do Sul, em tese capitalista, cada um com o seu presidente ali, com o seu viés e tudo, e segue o jogo, cara. Entendeu? Acho que é mais jogo. Isso para dizer que divide em dois, porque de repente dá para dividir até em mais, hein? Verdade, AG, verdade. Vamos seguir agora com mais um destaque aqui, no ramo também, no campo ali da política agora, falar sobre o Kim Kataguiri, do MBL, deputado federal, que apresentou essa semana um projeto de lei para acabar com a pensão socioafetiva. O que é a pensão socioafetiva? Vou colocar aqui um exemplo bem claro. Um cidadão se envolve com uma mulher que já tenha filhos, ou filho, né? Cria-se um laço ali com um enteado, no caso, né, de convivência. Depois que se separa, essa ex dele pode pedir uma pensão socioafetiva, né, comprovando em lei lá que ele tinha um vínculo, né, e etc e tal. Então, o Kim Kataguiri, cara, chegou com o pé na porta essa semana, gravou um vídeo falando abertamente mesmo que a obrigação de criar uma criança é a do pai, né? Não pode tirar essa obrigação do pai. E após a separação, isso não pode ser, a justiça não pode se envolver nisso, né? Se o padastro vai ficar pagando pensão ou não. Isso é uma coisa facultativa, o padastro pode continuar ajudando, né? Pode ter um carinho ali pelas crianças ou pela criança, mas isso aí a lei não pode intervir, segundo o Kim Kataguiri, e eu concordo plenamente com ele. Ele trouxe até alguns dados nesse vídeo, cara, que em 2023, por exemplo, foram mais de 500 mil de casos envolvendo essa questão de pensão socioafetiva. Alguns estados aumentando de 40% casos também com pensão socioafetiva. E parece que está crescendo uma indústria desse ramo, né? Porque, assim, da mesma maneira que tem muitas pessoas que agem da forma correta, tem muitas pessoas que não agem da forma correta, né? Então, a preocupação dele também é ser criada uma indústria sobre isso, e a gente sabe que acontece mesmo. E olha que bizarro, vamos fazer um exercício aqui. Por exemplo, uma mulher tem um filho de um cara, né? E esse pai, ele já paga a pensão, né? O cara faz certinho ali, paga a pensão, separou, tá tudo bem. Aí ela se envolve com outro cara que daqui a pouco ela tá separando e pode pedir também uma pensão socioafetiva, já tá ganhando de 2. E pode até ter um terceiro futuramente. Então, quando se fala em uma indústria crescendo disso, é porque realmente isso pode acontecer e as pessoas podem agir na maldade. Não necessariamente vão agir na maldade, mas podem. Então, esse projeto visa acabar com esse lance de pensão socioafetiva. Achei muito interessante trazer aqui para debate e, como já falei, concordo com esse projeto. Acho que o Kim mandou muito bem. E agora a sequência é a seguinte, cara, votação na Câmara dos Deputados normalmente, depois Senado e depois sanção presidencial. Quero a opinião da galera aí, começando pela Michele. Então, gente, eu acho que são algumas leis que precisam ser revistas, né? Como essa, por exemplo, eu também acho, assim, pertinente, né? Eu acho que tudo tem 2 lados, tem que se ouvir os 2 lados, né? Não que uma pessoa não possa se envolver com o filho da sua companheira, né? Ter um carinho, ter um respeito, gostar, amar até, mas a responsabilidade disso, né? No caso, teria que ser do genitor, assim como a mãe tem suas responsabilidades. O genitor também tem as responsabilidades dele, né?
E igual leis, assim, que precisavam ser revistas, Maria da Penha, legal. Mas vocês viram essa semana que um homem foi agredido por uma mulher, que a mulher jogou água quente nele? A lei que protege ele, como é que seria? Existe uma lei específica para o homem que agride a mulher e tal, que é a Lei Maria da Penha, que eu acho viável. Ok, mas e do homem? Entra como o quê? O que seria? Né? Vai para algo especial ou vai ser aberto como qualquer outra tentativa de homicídio? Como é que vai ser esse desenrolar? Porque eu acho que quando o homem já faz algo igual aquele lance daquela mulher que levou, foram quantos socos? 61 socos, não foram? Foi 61? Elevador, Foi sim. tentativa de homicídio? Como é que é isso? Se é tentativa de homicídio, já tem dentro do Código Penal. E desse cara, ele vai ter uma lei específica para assegurar os direitos da masculinidade dele, por ele ser homem, já que nós mulheres temos. Gente, eu não tô aqui fazendo mimimi nada não, tá? Eu não tô aqui nem apoiando um lado, nem apoiando o outro. Estou falando com relação a leis que precisam ser revistas. Da mesma forma que tem leis beneficiando mulheres, tem que existir leis que beneficiam homens também. Entendeu? Porque tem mulheres que agridem homens? Tem mulheres aí que se envolvem com os caras para poder se beneficiar financeiramente? Tem. E como é que fica resguardado tanto esse homem? A mulher tem um resguardo especial, mas esse homem tem um resguardo especial? Então, assim, não generalizando todo mundo. Eu sei que todo mundo comete erros, né? Todo mundo tem acertos, mas da mesma forma que existe uma lei específica feminina, não deveria haver uma lei específica masculina, ou vai entrar como Código Penal normal, tá entendendo? Então, são essas coisas de leis, assim, que precisavam ser revisadas. Eu acho que o Código Penal tá muito antigo, eu acho que tinham que sentar, ver, né? Hoje tem crimes cibernéticos, né? Tem outros tipos de situações que o ser humano vai evoluindo e vai aparecendo outros tipos de situações. E a gente precisa rever isso, a gente precisa atualizar o Código Penal. Perfeito, Michele. E esse caso desse cara aqui, parece que a mulher jogou aqui água quente nele, não foi isso? Óleo quente, alguma coisa assim. Atualizando as informações, cara, acho que foi ontem ou antes de ontem, ela conseguiu reverter e conseguiu uma medida protetiva contra ele, alegando violência psicológica. Ele fez um vídeo com a advogada, né? Ele já um pouco melhor da situação dele, mas ainda assim bastante debilitado. E ele foi surpreendido com uma notificação que ele não pode chegar perto dela porque ela alegou violência psicológica. Cara, e tem áudio dela, tá? Vazou um áudio dela que foi comprovado que foi dela mesmo após ela jogar a água, o óleo quente nele, não sei bem o que foi, que ele mereceu, que ela faria de novo, que jogou mesmo e que faria de novo, ou seja, e tá solta, né? Então, é isso. Eu acho que a lei tem que valer para todo mundo, cara. Mulher, homem, não pode separar isso, cara. Não pode separar. E o pior é muita gente, o tribunal da internet, né, cara, defendendo a atitude dela, né? Defendendo a atitude dela. Ah, mas o que será que ele fez? Será que ele chifrou tal? Mas aí, quando é o contrário, vai ter esse mesmo discurso? Não pode ter esse discurso de nenhum dos dois lados, não justifica absolutamente nada, entendeu? O que ela fez ali, cara, não tá legal, separa, descobriu alguma coisa, vai na delegacia, dá parte, qualquer coisa, cara, mas virou uma inversão de valores e tá difícil, cara, tá difícil. A gente para ver os comentários na internet, a gente fica de se impressionar, porque as pessoas normalizam uma parada bizarra. Isso aí foi muito forte. GG? Eu até estava pensando em outro cenário, né, dentro dessa questão aí afetiva. É justamente daqueles pais que não assumem, os genitores que não assumem as suas responsabilidades, tá? E aí a criança cresce meio sem figura de pai, sem assistência do genitor. E aí essa mulher arruma, fica com outra pessoa que ali cria essa relação, mas aí por algum motivo ela se separa e o cara
né, acaba tendo que assumir essa responsabilidade, sendo que o genitor também não assumiu. Então ainda tem esse outro cenário. Tem esse cenário da dupla vantagem e tem o cenário também da compensação, né? De que o pai do meu filho não assumiu a responsabilidade, então veio o outro e assumiu e fica no lugar, mesmo depois de já não ter mais aquele vínculo de conjugal, né? Então, assim, é o que vocês colocaram. Realmente, a justiça, ela precisa ser justa, entre aspas, a balança, né? A balança, ela tem que estar igual. É claro que dentro da questão social, né, que tem essa coisa da sociedade muito machista, né, que já privilegia o homem. Então, assim, você cria leis ali que, digamos, dão uma protegida na mulher. Só que, né, ao mesmo tempo que isso acontece, você acaba tirando o efeito que seria de justiça propriamente dita por conta dessas brechas, né? Por conta dessas situações que acabam fugindo da realidade até que a lei preconiza em si, né? Porque é como a Michelle muito bem disse, né? Beleza, ok, né? Se tem uma violência contra a mulher, o cara tem que ser punido. E na violência contra o homem, né? Onde é que fica isso? Onde é que, quer dizer, o que é mais, o que pesa mais? O fato que se sucedeu depois ou o fato anterior? A mulher que jogou a água quente, ela teve como provar isso? Ela provou que houve essa violência psicológica? Ou só a fala dela já foi suficiente? Entendeu? É complicado, cara. Com certeza só a fala dela foi suficiente, porque não precisa de muita coisa, não. Fala aí, Mary. Eu não quero entrar nesse mérito, né, para não desfocar muito. Mas hoje em dia, se a mulher ir lá na delegacia e simplesmente falar, só falar, pronto, a pessoa já vai responder o processo. É fato, já é automático, entendeu? Só em ela falar, não precisa. E outra coisa, só em outra pessoa denunciar também. Se uma outra pessoa denunciar, também. Aí eu te pergunto, voltando nesse lance do Rodrigo falando como é que é? Laço afetivo, né? De pensão, tal. Hoje em dia, os pais, quando se separam, que a criança fica com o pai, a mulher tem que pagar a pensão pro pai, porque está com o filho, correto? Todo mundo de acordo? Tá. Correto. Aí tá. Esse casal, né? A mãe falece, morre, causa um acidente, o pai fica responsável por essa criança. Aí o pai se envolve com outra mulher. Acontece a lei ao contrário também para a mulher que pega laço afetivo com a criança, com o filho do companheiro? Bom questionamento, Michelle. Bom questionamento. Entendeu? Bom questionamento. É verdade. É pano para manga, cara. É assunto que dá pra gente debater aqui à tarde, à noite toda, porque tem bastante assunto. Fala, GG. Uma última coisa, cara, que assim, eu acho que esse cenário da mulher simplesmente só falar, né, e já... Isso se fosse há 30 anos, 35, 40 anos, era até pertinente, porque você tinha um cenário propício para isso, porque você tinha uma característica social em que a mulher praticamente não saía para o mercado de trabalho, então ela ficava muito dependente do homem, ela tinha uma situação de vulnerabilidade, né, que realmente suscitava esse tipo de situação. Hoje já não é mais assim, entendeu? Então hoje a coisa deveria funcionar, pelo menos na minha opinião, um pouco diferente do que está funcionando. É isso, galera, é isso. Bom debate aqui, Gigante do Bate-Papo pegando fogo. Já falamos sobre luta, política, assuntos sérios, assuntos pesados. Agora vamos dar uma aliviada aí, vamos baixar um pouquinho a tensão, vamos baixar um pouquinho os ânimos, vamos beber uma água e falar sobre futebol, porque o melhor time do mundo venceu nesse sábado, 27 de setembro. Fala, GG, fala Campeonato Brasileiro. Eu sabia que não ia passar em branco, eu sabia. E eu quero falar para os amiguinhos meus aí, rivais, que ficam me perturbando, dizendo que eu sou pé frio quando o outro jogo Vasco perde. Eu queria essa palhaçada, entendeu? Essa palhaçada rola aqui no meu WhatsApp,
no meu serviço às vezes. Tá aí, galera, eu sou pé quente. Se eu for, ou ganho ou empata. Raramente eu vejo derrota. Fala, GG. Não, e detalhe que ainda tirou onda, que acertou o placar e o jogador fez uma pontuação máxima lá no nosso bolão. Lá do... Verdade. Aí, pessoal dos camisas negras. E também deixar um abraço aqui o pessoal, ó, do outro lado. Estrela Dalva, empresa aqui que a minha esposa trabalha e tal. Propaganda, ó, patrocina a gente aqui, Estrela Dalva. Exatamente. E claro, como eu sou clubista, né? Nós somos. Rodrigo um pouco menos, mas eu sou muito mais. Se o Vasco tivesse perdido, eu não estaria nem falando de futebol. Como ganhou, ainda mais do Cruzeiro. Então vamos falar de Vascão. O Vascão ontem teve uma bela vitória sobre o Cruzeiro, que é um dos líderes do campeonato. Ganhou 2-0, ganhou bem. Foi um jogo até franco, um jogo equilibrado ali. Ambos os times tiveram chance de ganhar o jogo, mas o Vasco foi mais eficaz. O Vasco conseguiu anular melhor as ações do Cruzeiro, que até surpreendentemente não foi aquele Cruzeiro de outros jogos, que sufoca o adversário, que não deixa o adversário jogar e tudo. Foi um Cruzeiro um pouquinho mais ali moroso, um pouquinho mais lento, né? E o Vasco soube muito bem se aproveitar dessa má jornada do Cruzeiro, não cometeu falhas bizonhas na zaga e conseguiu sair com uma bela vitória, dando ali uma respirada ali na tabela do campeonato. Agora só secar aí os adversários que estão abaixo aí para manter ali aquele 10º lugar no campeonato, que para a gente já é uma grande coisa frente a tudo que já aconteceu, né? E hoje é dia de clássico, né? Hoje tem Fluminense, 2 clássicos inclusive, né? Um clássico regional e um clássico nacional, né? Tem Fluminense e Botafogo às 4 horas no Maracanã, né? Ambos precisando da vitória, né? E Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo que pode se aproveitar ontem da ajuda que o Vasco deu, entre aspas, que ele mais se ajudou do que ajudou o Flamengo, obviamente, né? Mas com a derrota do Cruzeiro já deu uma freada ali num dos concorrentes ao título brasileiro. Então o Flamengo ele pode se aproveitar aí dessa derrota do Cruzeiro para ampliar aí a vantagem que já tem, não só de pontos, mas de partidas, né? Que o Flamengo tem, se não me engano, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, né? O Flamengo ainda está devendo jogos, assim como o Palmeiras também está devendo jogos, e aí o Flamengo pode se aproveitar disso, se caso ganhar, né? Porque ainda tem também o próprio Palmeiras aí, que se o Flamengo não ganhar o jogo de hoje, pode ver o Palmeiras também ali se aproximando e quem sabe até assumindo a liderança aí, se não hoje, talvez nas próximas rodadas. E é isso, vamos aguardar, né, para ver esse desdobramento aí desses joguinhos aí. O negócio tá ficando bom pra gente, Rodrigão. Tá melhorando. O vento tá virando. Fala, MM. Apesar de ser flamenguista, parabéns aos meus colegas de bancada aí, meus amigos vascaínos pela vitória do Vasco. Parabéns pra vocês. Apesar que quando eu ganho, vocês não me dão parabéns, não. Vocês querem mais é que eu me lasque, né? Olha lá, ó, o Geraldo, como é que é? Na verdade, você não, né? Que a gente tem aquela amizade, aquela coisa toda. O teu time, pra mim, pro teu time, pra você tudo, pro teu time nada. Muito obrigado pela parte me toca, Geraldo. Perfeito, galera. É isso aí. Campeonato Brasileiro aí já pegando fogo. Lembrando que o Vasco vislumbrando aí a semifinal da Copa do Brasil lá em dezembro com o Fluminense. O Flamengo também vivo na Libertadores aí, que passou pelo Estudiantes nos pênaltis aí. Teste pra cardíaco aí pra galera rubro-negra. Todo mundo no bolo, todo mundo com chance. E vamos que vamos, galera. Vamos embora. Partiu. Saudação final, MM. Então, meus amores, muito obrigada. Ó, curta, comenta, compartilha, faz de conta que é fofoca, espalha pra geral. Pra aquele grupo do WhatsApp lá que você tem do trabalho, da escola, da faculdade, seus amigos mais próximos e principalmente aquele da família. Então, ó, já deixa o seu like aqui, curta, comenta, compartilha e comenta bastante, tá? E qualquer destaque que você tiver aí que você quer que a gente traga aqui, deixa aqui no comentário pra gente, ó. Um super beijo e uma ótima semana pra vocês. Show de bola, MM, foi uma honra. Olha só, quase 50 minutos de vídeo, lembrando lá dos nossos primórdios, lá do Gigante do Bate-Papo, do Tudo Era Mato, quase 1 hora de vídeo, mas assunto bom, assim mesmo, Michele um tempinho sem participar, então a gente vai conversando, vai batendo papo, é maneiro, é agradável. GG, saudação final.
Satisfação total, mais uma vez. Você tirou mais uma vez as palavras que eu estava para falar, né, meu Eu estou camarada? lendo o seu pensamento. Você me subestima demais. Exatamente, quando tudo era mato, a gente fazia vídeos assim bem longos, mas foi bacana. Eu até tava pensando aqui, pô, imagina se isso fosse uma live, cara. Se fosse uma live, e detalhe, olha que o Jefinho não tava aqui, hein? Eu não está aqui, hein? Imagina se ele tivesse, como é que essa resenha não se estenderia? Mas enfim. Ou seja, ô Geraldo, Oi? são 50 minutos de vídeo, podendo chegar a 1h10, porque ainda vem o destaque do Jefferson aí, entendeu? Então vamos lá. Sabe, vamos ver. Mas satisfação total mais uma vez, satisfação MM para derrubar aquele mito que a gente era a mesma pessoa. Que história é essa, pô? Olha, de onde que esses caras tiraram isso? Enfim, abraço a todos que acompanharam, que chegaram até aqui, que tiveram paciência aí de ver a gente falando aí 50 minutos, até eu brinco falando que a gente fala de tudo e não entende nada, mas enfim, é isso aí, abraço a todo mundo, fica com Deus e vem com a gente como sempre. Show de bola, gente. Independentemente da sua religião, ninguém nesse mundo é mais importante do que Deus. Forte abraço e vamos que vamos.